Eita glória, o fogo do Pentecostes. Mas antes de falar diretamente sobre o assunto, eu preciso explicar o que significa. E é bom, né, a gente está falando sempre de uma maneira que todo mundo possa entender. Nós temos sempre gente nova, gente nascendo de novo nessa igreja. Está maravilhoso isso, pessoas aceitando a Jesus nessa igreja, vindo para o reino de Deus. E nós precisamos ensinar essas pessoas até o nosso linguajar, né? O que é fogo na igreja e o que é Pentecoste? Às vezes as pessoas não sabem, e nós estamos há tanto tempo na igreja ouvindo fogo e labachúria e labareda e tudo, e as pessoas não sabem, mas a gente está aqui para ensinar. Então, o que é fogo? Na Bíblia é falado muitas vezes sobre o fogo, e às vezes de uma maneira negativa, e muitas outras de maneira positiva, porque o fogo, de fato, ele pode ser benefício para um, como ser um malefício para o outro. É igual a eletricidade. Você sabe que pessoas morreram já tomando choque elétrico? Quantos de vocês sabem? Sabe disso, né? Claro. Mas você sabe que é um grande benefício para nós? Nós temos utilizado, por exemplo, eu estou falando no microfone, né? E os aparelhos tudo que está funcionando aqui, as luzes, lâmpadas, né? É por causa da eletricidade. Mas a eletricidade também pode ser fatal para alguém, não é verdade? O fogo é a mesma coisa, o fogo de Deus, não é? Vai haver um dia, né, em que pessoas serão lançadas no lago de fogo junto, na verdade, o diabo e seus anjos, e algumas pessoas infelizmente serão lançadas ali no lago de fogo, né, e enxofre. Mas nós não vamos falar desse fogo hoje não, tá? Eu não quero falar desse fogo. Eu quero falar de um fogo que traz benefício para você, tá bom? Vamos falar de um fogo, e esse fogo ele também purifica você. O fogo ele vem e queima impurezas que às vezes está na sua vida. Tem coisas que eu sei que você quer largar e tem largado, tem deixado, mas tem coisas que você não consegue largar. Então precisa vir o fogo do Espírito sobre você. Hoje ele virá. Amém? Então esse é o fogo. E o Pentecostes? O que significa Pentecostes? Nós que somos cristãos, nós chamamos Pentecostes o mover, o batismo no Espírito Santo, a oração em línguas, o derramar do Espírito. Nós chamamos isso de Pentecostes. Mas eu vou definir o contexto de acordo com a Bíblia, o que realmente significa Pentecostes, e é como se ele se tornasse, né, um apelido para algumas coisas que a gente tem na igreja. Mas Pentecostes de fato significa 50 dias após a Páscoa. Isso é Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, eles tinham a festa do Pentecostes, né? Lá no Velho Testamento, e até chegou em Jesus ainda, né? Então eles tinham 50 dias após a Páscoa uma festa chamada Pentecostes. Só que no dia de Pentecostes, que é na festa do Pentecostes, aconteceu algo poderoso, e nós vamos ler isso em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. Vocês encontraram? Amém? Tem algumas folhas mexendo, então vamos esperar todos encontrar aí, para a gente ler juntos. Aleluia. Glória a Deus. Então, está escrito em Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veja aí a palavra Pentecostes, bem aqui. Está dizendo assim, quando cumpriu-se ou aconteceu o dia de Pentecostes, aqueles 50 após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, nesse dia, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Aí acontece isso aqui, ó. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu toda a casa onde estavam assentados. Quantas pessoas tem aqui hoje, Pastor Júnior? Ainda não? Tá. Umas 180. Nesse dia que eu estou lendo, tinha aproximadamente 120 pessoas. Na verdade, no início tinha 500 pessoas nesse lugar que eu estou lendo. No início tinha 500, mas como eles ficaram 7 dias
aproximadamente 7 dias em um lugar, reunidos, algumas pessoas não aguentaram esperar. Jesus tinha falado para eles: fiquem lá em Jerusalém e esperem a promessa se cumprir. A promessa era uma promessa que ele tinha feito sobre o derramamento do Espírito Santo. Então tinha 500 pessoas, só que as pessoas começaram a desistir. Imagina que no segundo, terceiro, quarto dia, quinto dia, as pessoas começaram a ir embora. Quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, eles estavam em 120 pessoas no lugar, que é o que a Bíblia diz, vai dizer aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos continuar. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, por causa da festa. Por isso que estava gente de todos os lugares nesse lugar, né? Era o dia da festa, então tinha muita gente na cidade. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Veja que o negócio era grande. Porque assim, 120 pessoas estão num lugar como esse aqui, imagina só. E aqui está tendo uma festa no bairro de Pirituba, vamos imaginar essa cena. Está havendo uma festa no bairro de Pirituba. E aí, o Espírito Santo vem com muita força, um vento impetuoso, uma manifestação tremenda, e acontece que as pessoas lá fora ouviram tudo isso. E aquilo que eles começaram a fazer, começaram a correr para dentro do cenáculo, no lugar onde eles estavam, para ver o que estava acontecendo. Então vamos ver o que eles percebem que está acontecendo. Estavam todos atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, um fenômeno aconteceu aqui. Olha para mim, um fenômeno aconteceu aqui. Essas pessoas de fora, que entraram dentro, vou chamar de igreja, entraram dentro da igreja, eles viram esses 120 falando uma língua. Na verdade eles estavam, segundo eles aqui, e nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. Agora veja, havia gente, vai dizer aqui o texto, de várias províncias, de vários lugares com línguas diferentes, várias línguas diferentes que eles falavam, né? Várias línguas diferentes. Quando eles entraram, eles ouviam aquelas pessoas que estavam falando em línguas na própria língua deles, e aí eles começam a falar: mas eles não são galileus, todos esses aí? E por que nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua? Veja o fenômeno aqui. Eles estavam de fato orando em línguas, falando em línguas, igual nós, os cristãos, falam. Nós falamos em línguas, não é verdade? Então, vocês devem entender que eu estou falando de uma maneira que não só vocês mais velhos entendam, mas que toda a igreja possa entender, tá bom? Então tenha só um pouco de paciência, porque aí a gente coloca todo mundo no mesmo barco e todo mundo entende da mesma forma, tá bom? Então eu estou falando numa linguagem que até quem entrou na igreja a primeira vez vai entender. Então, eles falaram assim, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar em cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que é isso dizer? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Alguns estavam atônitos, admirados, mas outros estavam, na verdade, zombando, e eles, na verdade, estão embriagados. Mesmo diante de um fenômeno de 120 galileus, falando em várias línguas da terra diferentes, eles ainda assim conseguiam zombar. Na verdade, deixa eu falar isso que é importante.
Os galileus, eles só estavam falando em línguas. A oração em línguas que nós oramos. Eles não estavam falando em várias línguas, eles estavam falando em línguas. Agora, quem ouvia que era de várias regiões, estes ouviam na sua própria língua, porque Deus fez com que o entendimento deles fosse abertos e eles pudessem ouvir na sua própria língua materna. Você entende? É como eu aqui, eu vou orar em línguas e de repente tem um estrangeiro que vai entender. Na verdade, aqui eu estou falando línguas. Mas alguém pode estar aí e Deus abriu o entendimento dessa pessoa, os ouvidos espirituais, e essa pessoa ela começa a entender o que eu estou falando. Isso acontece muitas vezes e muitas vezes vai acontecer aqui, amém? Muitas vezes vai acontecer no nosso meio. Outro dia, a Ana Paula do Márcio estava orando e falando em inglês aqui. Acho que era no culto de oração. Ele estava falando em inglês. E a Sara passou perto dela e viu ela falando em inglês e o que ela estava falando. Então, estava acontecendo isso. Agora é interessante que outros zombavam e diziam, estão embriagados. Agora, para você achar que alguém está embriagado, ele precisa pelo menos ter a aparência de que está, não é verdade? Tem que ter pelo menos uma aparência de que está embriagado. De fato que eu queria mexer nessas coisas aqui na igreja. Às vezes, muitas vezes nessa igreja acontece, graças a Deus por isso também, nós temos moveres do Espírito. São cultos onde as pessoas elas se embriagam do Espírito. Veja que isso está na Bíblia. Eles pareciam embriagados porque de fato eles estavam com jeito de pessoas embriagadas. Olha só o que acontece. A Bíblia, ela diz, Paulo falando à igreja de Éfeso, ele diz para eles, não se embriague, em Efésios 5:18, não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele fala, em vez de se embriagar com vinho, encha-se do Espírito. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver. E nós vemos por esse texto que eles pareciam bêbados. Então, quando Paulo fala, fique cheio do Espírito, quando você, irmão, quando você, irmã, ficar cheio do Espírito, você muitas vezes vai parecer alguém embriagado. Embriagado mesmo, embriagado. É possível alguém ficar tão cheio, tão cheio, tão cheio, que você olha para ele e ele fica cambaleando. Cambaleando. Ele fica cambiando. Você bebeu? Eu bebo. Ele bebeu. Agora, veja só, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Como eu vou mexer nesses pontos, eu quero explicar também algumas coisas. Sabe, muitas pessoas, aqui na igreja tem algumas que já fizeram isso, muitas pessoas usam e usaram drogas, entre maconha e as outras tantas que existem. Agora, qual o propósito de alguém usar droga, ou até mesmo beber bebidas fortes, bebidas alcoólicas? Qual o propósito? Na verdade, em relação à droga, eu nunca usei, mas pelo menos eu estou aqui há 43 anos na Terra, então eu sei algumas coisas sobre, né, o porquê. Nunca usei nenhuma droga, mas eu sei que eles usam drogas muitas vezes porque, além de esquecer algumas coisas, eles querem dar uma viajada, sim ou não? Não é dar uma viajada? É ou não? Dá uma viajada. Qual outra linguagem que se usa para falar isso aí? Brisa. Qual mais? Qual mais? Eu estou vendo que vocês entendem bem o assunto. Brisa, viajada, que mais? Que mais? Fica loucão. Fica loucão. Fica loucão. Agora, veja bem, nós... alguns que estão aqui que usaram droga, eles pararam por quê? Porque na verdade no final não é uma coisa boa, certo? E nós, os que nunca usamos, não usamos porque nós sabemos também que no final não é uma coisa boa, apesar de no início ser uma coisa boa, não é? Só pode ser uma coisa boa. Vamos lá, gente. No início é uma coisa boa. Se não fosse, eles não... Por exemplo, se tomar injeção fosse uma coisa boa, eu tomava várias. Mas eu não saio tomando injeção porque eu não gosto de... Então, drogas, dá uma brisa mesmo. Dá uma brisa. Sim ou não? Dá uma brisa. As pessoas viajam. E eles fazem com esse propósito. O problema nas drogas
é que ela vai te levar para a morte, destruição, ela vai destruir a sua vida, não é verdade? Sim ou não? Não é nenhum segredo para nós isso. Infelizmente, algumas pessoas acabam experimentando, porque tem um amigo ou alguém assim e que oferece, acaba experimentando, né? Vai, cara, você vai ver, você vai viajar, e de fato vai viajar. E viaja, né? Viaja, só que depois ele continua viajando. E não tem volta, não é? Não tem volta. E aí, para saciar, porque esse negócio vocês vão entender tudo que eu estou falando e por que estou falando agora das drogas. Não é nem para apontar alguém, acusar alguém, não é nada disso. Eu estou querendo ensinar, né? E com o dom de mestre que eu tenho, eu estou fluindo com o Espírito naquilo que Ele quer que eu faça, tá bom? Então não fique apreensivo sobre o meu ensino de hoje, porque nós vamos mergulhar no Espírito hoje aqui, tá bom? Aleluia. Então, eles usam porque eles querem dar uma brisa, uma viajada. Agora, se fosse algo bom e que no final era bom também, todos nós íamos partir para isso. O problema é que no final não é bom, então a gente não quer, nós não vamos partir para isso. Certo? Agora, quando a Bíblia ela traça um paralelo, uma semelhança entre o ficar cheio do Espírito com o ter essa brisa, alguns de nós já descobrimos isso. Então, por exemplo, hoje nós tivemos aqui o louvor, a banda tocando e todo aquele mover e movimento. Eu sei que muitas pessoas não entendem nada daquilo, até que você entre pela primeira vez. Essa brisa, no final dessa brisa, essa brisa que nós temos aqui, no final dela, você fica querendo mais. O final dela não te traz destruição, pelo contrário, o final te traz benefícios espirituais, físicos, financeiros e naturais. Então assim, o diabo ele copia Deus, irmão. Só que ele tem sempre um fim destruidor. Deus tem sempre um fim abençoador. O diabo um fim destruidor. Então o diabo quis criar algo semelhante. O diabo conheceu essa atmosfera no céu. Sabe, deixa eu te dizer, anjos às vezes apareceu para pessoas, como Daniel, por exemplo, e Daniel não conseguiu ficar de pé. Está escrito no livro de Daniel, não marquei porque eu não pensei em falar sobre isso. Mas está escrito no livro de Daniel que o anjo se apresentou diante dele e ele caiu com o rosto em terra. Com o rosto em terra, você deve saber que é cair de cara para o chão, não é? E não tinha ninguém na igreja com pano azul e para poder segurar, não tinha, não. Caiu de cara no chão, pá, caiu. Aqui na igreja a gente já está treinado nessas coisas. Então, treinado nessas coisas, a gente prepara a equipe de diáconos para poder ajudar você, te colocar no chão, te levantar do chão, te cobrir, para não ficar meio constrangedor. Mas Daniel não teve paninho azul, não teve mulher e homem segurando, não, e caiu de cara no chão. Agora, ele caiu de cara no chão porque um anjo apareceu para ele, para falar com ele. E deixa eu te explicar isso, irmão e irmã, deixa eu te explicar isso. O anjo não apareceu para derrubar Daniel. Deus não estava com intenção de derrubar Daniel. Deus não estava com intenção de nada disso. Ok? Você entende isso? Deus não estava com intenção de derrubar Daniel. O que acontece é que um anjo foi enviado da parte de Deus para Daniel, para mandar uma mensagem para Daniel. Você entende isso? Isso aconteceu no livro de Daniel. Então, imagina, o anjo vai lá, o anjo não vai, Daniel, fica de longe de mim aí, porque o negócio vai dar ruim. Não, ele não faz isso. Ele foi com uma missão. A missão é, vai lá e fala com Daniel. Então o anjo está chegando perto de Daniel e se apresenta para Daniel, e Daniel, pum. E o anjo tem que falar assim, ei Daniel, não tenha medo. Levanta, não tenha medo. Levanta ele, não é? E começa a falar com ele. Mas é possível alguém entrar numa atmosfera como essa e não somente cair de cara no chão, mas morrer dependendo do grau, do nível desse poder de manifestação. É possível. Então, assim, só para passar rapidinho e explicar o que às vezes acontece na igreja, pastor, por que as pessoas caem? Isso não é demônio, não, pastor? Não é demônio. Eu já disse para você hoje que o diabo é que copia Deus. Não Deus copia o diabo. E o que acontece é o seguinte, você fica tão querendo essa brisa, posso chamar de brisa? Eu não tenho uma palavra melhor agora, tá bom?
Vocês falaram 3, aí eu escolhi uma delas, para poder definir. Fala o quê? Vibe. Vibe fica mais... Vamos usar vibe, então? Vamos usar essa vibe, né? Então, assim, vibe, parece que eu estou esquisito, né? Vibe. Então, Então, o que acontece... Estava me perdendo. Você entra nessa vibe, ficou bom? Você entra, vibe. Tô chique, não tô? Pois é. Aí você entra nessa vibe, e aí você fica querendo mais. Igual a droga, você quer mais. Então o que acontece? Se você fala, Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Se Ele é o seu pai e Ele quer satisfazer os seus desejos, Ele vai te dar mais. O problema é que quando Ele aumenta isso, o seu corpo físico não aguenta. Você entende? Agora, com o corpo físico aguentando ou não, alguns de nós quer mais mesmo, e manda mais, e não importa, eu quero mais. Eu quero ficar cheio. Ah, mas e se você cair de cara no chão? Se eu cair de cara no chão, não vai dar nada porque é o Espírito Santo. Mas aqui na igreja tem umas pessoas que estão ali, ó, pronto, né? Tem umas pessoas aqui que elas caem para frente. Os diáconos, eles são treinados para aquela ali, ó. Vocês vão na frente, fica outra atrás. A Débora aqui, ó. A Débora não somente cai para frente, mas que antes dela cair, ela faz um show. E aí a igreja, não é só a Débora que faz isso, né? Isso começou por causa da mãe, né? A mãe dela, no caso. Sandrinha. Então, assim, agora, você olhando a Débora, vamos imaginar aqui ela fazendo aquilo, tudo lá. Ela não quer nem saber o que você está pensando. Ela não quer nem saber se você está olhando. Ela não quer nem saber de nada. O que ela quer saber é, eu vou nessa vibe, eu vou nessa brisa. Eu vou nisso. Então, assim, quando você descobre o prazer, a bênção disso, você não quer mais saber sobre os outros. Ah, vão falar que você caiu. Ah, vão ver que... Não, você não se importa mais. Você simplesmente quer entrar e mergulhar e manda mais, Senhor, e manda mais, e manda mais. E deixa eu dizer algo para você. Aqui na igreja, eu treino os diáconos, eu falo com eles, para que, se alguém está lá no chão, não tenta levantar não. Eu vejo que tem igrejas que a pessoa cai, o diácono já vem aqui, levanta, põe a pessoa para lá, mas a pessoa está lá na vibe dela, e não sou eu que vou tirar. E nem os nossos diáconos vão tirar. Arruma um canto, se possível, tira as cadeiras, arruma jeito, mas que todo mundo possa entrar nessa mesma vibe. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, assim, aqui nessa igreja você vai ver pessoas caindo e pessoas... Porque, pastor, por que aquela pessoa sempre recebe, sempre cai? Porque ela gosta. Deixe ela. Agora, você precisa também entender que não é igual à droga. A droga, como eu falei, traz malefícios. Você está entendendo? A droga, ela vai trazer destruição e morte, como eu falei. Agora, essa vibe daqui, não, ela traz vida. Traz vida. E não é só... Agora, deixa eu contar algo para vocês. Eu contava sempre isso, eu parei por alguns anos. Mas hoje eu vou contar, quando eu recebi pela primeira vez a unção no meu corpo, aquela energia, eu vou chamar de energia elétrica. Então, eu via até o Benerim na televisão, algumas pessoas, eu via algumas coisas, mas eu era meio desconfiado com alguns chamados profetas. E eu estava tendo uma vez uma aula com um profeta. E esse profeta, ele não juntava bem as palavras, ele não era um bom, na minha ótica, tá? Deixa eu falar assim, na minha ótica ele não era um bom mestre. E ele estava dando aula para mim. Ele não era um bom mestre. Então ele estava me dando aula sobre a matéria unção. E você sabe, eu apaixonado pelo assunto, queria um mestre top me ensinando. E estava lá aquele homem lá que parece que não juntava as palavras. Só que esse mestre, porque ele estava me causando desconfianças pela maneira dele, ele era meio doidão, às vezes ele parava assim no púlpito, como esse aqui, e ele fazia assim,
Eu ficava olhando e pensando, ele quer parecer que ele está ungido. Além de o cara não juntar as palavras direito, ainda quer parecer. Então eu ficava meio irritado com ele. E ele parava. Tipo, ele quer parecer que ele está ungido, que não consegue nem enxergar a gente, porque tem nuvens diante dos olhos dele. Mas veja, ele disse assim, olha, no final dessas aulas, quando estiver próximo do final dessas aulas, eu vou fazer algumas demonstrações do Espírito. Ele falou, eu vou fazer algumas demonstrações do Espírito. Eu pensei, agora ele comanda as coisas. Pronto. Eu estava crítico com ele, não era com a escola, não. Eu estava estudando no Rema, mas não era com a escola, mas era com ele em particular. Eu estava crítico. E crítico por quê? Porque eu vim de uma cultura pentecostal, onde os pentecostais eles faziam bagunça na igreja que não era igual aqui, eles não pregavam nada, e eles iam embora como se tivesse feito alguma coisa, porque ele deu 2, 3 profecias para o povo. Eu ficava irritado. Então eu estava com esse conceito naquela escola. Então aquele profeta ministrando, e no final das aulas eu vou dar umas demonstrações. Chegou um ponto no meio das aulas, porque nós tínhamos 8 aulas durante 15 dias, 20 dias, naquela época era um dia a mais. Então a gente tinha esse período com aquele ministro, só que quando era mais ou menos no meio, parece que ele não aguentou mais. Então ele não aguentou, ele estava lá, ele disse, vem 5 pessoas aqui na frente. E aí ele chamou 5 pessoas, vieram ali, eu estava sentado olhando, e aí ele falou assim, apoia uma mão na outra assim, desse jeito, fica só apoiado e não faz mais nada. Eles ficaram e não tinha diáconos para segurar. E ele bateu aqui na ponta, na mão de uma pessoa, caiu 3 no chão. Eu fiquei assim, que isso, cara? Que é isso? Aí as coisas começaram a mudar dentro de mim, né? Ele começou a fazer umas coisas, quem está assim, aqui atormentado de problema aqui na aula e você não consegue pensar em outra coisa. Um jovem levantou a mão e ele falou, venha cá. E ele orou, impôs as mãos, o cara caiu dando risada no chão, rindo, mas rindo muito. E era um que estava atormentado com problemas. Ele falou assim, agora pensa, ele falou assim, era 2 problemas. Quantos problemas eram? 2. Pensa no primeiro, eu não consigo. E ele ria e chorava. Pensa no segundo, eu não consigo. E eu ficava olhando assim, que isso, cara? E aí, só para resumir a história, a minha parte, ele falou assim, quem é tímido aqui? Aí chamou quem era tímido. Eu levantei a mão e um outro senhor levantou a mão. E eu, é óbvio, só lembro da minha parte daqui em diante. Eu vim para frente, ele veio até mim, e ele colocou a mão sobre mim, não sei se no ombro ou na cabeça. Ele impôs a mão sobre mim, e ele começou a orar, eu não lembro uma palavra sequer, porque ali começou a minha viagem. Eu entrei na vibe. Ele colocou a mão sobre mim e começou a orar, e eu sei que ele expulsou, repreendeu timidez e tudo. Só que quando ele começou a orar por mim, eu estava aqui, imagina eu parado, deixa eu ficar aqui em cima para você ver melhor. Agora você tem que entender que eu nunca tinha experimentado aquilo na minha vida, e o ano era 2005, ok? O ano de 2005. Eu estava assim, e daqui a pouco começou a formigar os dedinhos, formigar subindo assim, subindo, e as minhas pernas, ó, não conseguia controlar, elas ficavam assim, e a minha barriga esquentando, eu estava viajando, eu estava literalmente viajando, assim, literalmente viajando. O que é isso? Eu não queria mais sair dali, esqueci o resto, eu estava lá, eu não caí, mas eu estava. E aí ele perguntou assim, o que aconteceu? Eu falei, se alguém tivesse me contado, talvez eu não acreditaria, mas isso está acontecendo comigo, no meu corpo. No meu corpo. Então assim, eu fiquei viajando, né? Quando acabou a aula, a minha viagem foi tão longa, que eu estava no carro, nós pegávamos carona com um casal de pastores, e a Viviane e eu, estávamos no carro, e eles estavam lá, os 3 conversando no carro, e eu estava assim, ó. Tipo, eu ainda estava sentindo aquilo, né? Então eu não queria perder, sabe como que é? Quando você não quer perder, tipo, meio que você nem respira para não perder aquilo. Eu estava assim. E formigando o dedinho, formigando ainda os dedinhos que formigava. E eu assim, meu Deus. Fui para casa, né? Com a Viviane e tal. Fomos jantar, jantamos, fomos deitar. Quando nós deitamos, aí eu falei, Vi, eu queria fazer uma coisa. Não é o que você pensou, não.
O quê? Eu falei para ela assim, a gente morava naquela casa de um cômodo e meio que eu conto. Então a gente, vamos ficar aqui, a gente tinha os 2 corredores assim no nosso quarto. 2 corredores no nosso quarto é da cama, sabe? 2 corredores na cama. Então vamos passar por lado de cá e vamos ficar de pé nós dois, eu quero orar por você. Ela falou, vamos lá. E eu, sabe, aquilo tinha diminuído, mas eu tinha sentido fisicamente, então eu pensava, está em mim. Aquele negócio está em mim. Então eu pensei, eu vou transferir para ela, vamos ver se funciona. E aí, fica de pé, ela ficou, eu fecho os olhos, fechou. Eu, Pai, aquilo que eu recebi lá, aquela unção que eu recebi, porque para mim foi tão forte, tão legal, tão gostoso, uma brisa que eu queria transferir tudo para ela. Pai, tira de mim agora e coloca nela. E eu fiquei ali olhando para ela, né, assim, esperando o que ia acontecer. Fiquei assim, ó. O que vai dar isso, né? Se ela fosse cair, a gente podia dar um tranco para a cama. Aí ela começou a soluçar e a chorar. Aí eu meio que por dentro de mim, claro, yes. Dali em diante, eu comecei a entrar nessa vibe. E não saí nunca mais. Nunca mais saí daí. 2005 até 2016, eu tenho entrado cada vez mais nessa vibe. Agora, deixa eu te dizer, querido e querida, essas coisas, elas foram liberadas por Deus para nós no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, isso foi liberado. Agora, deixa eu dizer isso para você. Sabe que no livro de Atos, aconteceu muitas vezes coisas extraordinárias baseadas nesse acontecimento. Muitas vezes, coisas poderosas. Só que com o tempo, o diabo conseguiu convencer a igreja, e a igreja começou a perder aquilo. Começou a perder. Aí depois de vários séculos de anos, vários, uma pessoa aqui, outra acolá, começou a receber esse tipo de coisa, tipo Charles Finney, tipo outras pessoas começou a receber esse tipo de manifestação. Só que esse tipo de manifestação para a igreja era algo tipo, que isso? Um fenômeno, não é? Porque eram poucas pessoas, porque a igreja tinha se tornado uma igreja fria, quase morta. Tipo, as pregações eram palestra. Até que um homem disse, um homem chamado John Wesley, ele deve ser do século XVI ou XVII, o John Wesley, ele disse assim, se o ministro queimar, as pessoas virão para ver o fogo. Agora, o que é esse o ministro queimar, as pessoas virão para ver o fogo? Na época de John Wesley, o irmão dele, Carlos Wesley e George Whitefield, eles caminhavam nesse tipo de unção que eles passavam, pessoas caíam. George Whitefield, ele estava pregando certa vez, e ele pregava ao ar livre, lotava, e pessoas subiam em árvores para ouvir George Whitefield pregar, e ele pregando, ele dizia assim, olha, desça daí, porque a hora que eu começar a pregar e o fogo começar a cair, vocês vão cair também. Ele chegava assim, ele falava, desça daí, porque a hora que o fogo começar a cair, vocês não vão conseguir ficar. Imagina, nós estamos falando desse poder, dessa brisa, dessa vibe que nós temos na igreja, que acontece esses grandes moveres. As pessoas, às vezes, ficam completamente inconscientes debaixo de uma poderosa mão de Deus, assim, nesse sentido. Ontem, aqui estava um grande mover de espírito no culto do pastor Ricardo, e o João, tiveram que carregar o João daqui lá para trás, ó. Parecia um morto. Eles colocaram o João lá atrás, lá. Eu olhei assim, o que estão carregando ele? Acho que eles precisavam fazer uma reunião, porque eu não gosto que faça isso não, mas eu dei uma olhada, eu acho que eles iam fazer uma reunião aqui, o João estava mortinho da Silva aqui no chão. Inconsciente. Então imagina o João em cima da árvore. O João é um que não pode ficar lá no mezanino.
Ele não pode ficar no mezanino, porque assim, tipo, o cheiro da unção passa perto, o João apaga. Ó. Então é melhor não subir, não suba aí não. E era isso que acontecia. George Whitefield dizia: não, desçam daí, porque a hora que o fogo cair, vocês não vão conseguir ficar de pé. Então, esses moveres, esses movimentos, acontecia com um ou outro ministro. Não era comum na igreja. Mas, de repente, começou a acontecer o famoso avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. E o avivamento da Inglaterra, que foi algo espetacular no país de Gales, né? Foi um derramar do Espírito Santo no país de Gales, que isso atingiu e influenciou o povo que estava ali na rua Azusa, nos Estados Unidos. E o povo da rua Azusa, eles foram cheios do Espírito Santo, igual no livro de Atos, cheios do Espírito Santo, e aí começou pessoas a passar na frente de onde eles estavam orando, e pessoas caíam lá, depois elas se levantavam, iam para dentro da igreja e se convertiam, só por causa do movimento que estava acontecendo. Agora, o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo para você aqui com essas histórias? Eu estou tentando dizer que isso é uma coisa nossa, é um benefício nosso, que nós fomos roubados, e muitas vezes tem pessoas na igreja criticando até mesmo aquilo que pertence por direito a ela. Esse povo pentecostal aí, eles gostam, sabe do quê? Daquele, você chega na igreja, não dá risada porque o Senhor é sério. Quantos já viu isso? Tem igrejas que você não pode rir. Você sabia disso? A gente canta sobre rir, a gente ri e tudo, e tem igreja que fala, não, o Senhor é sério. Fique sério. Você está rindo? O Senhor é sério. E aí, a alegria do Senhor é a nossa força, porém estão roubando isso da igreja. Mas aí começou o movimento da Rua Azusa em 1906. Esse movimento, 1906. Então, nos últimos 100 anos, 120 anos, nós temos tido vários moveres que se espalhou mais ainda em vários lugares. Igrejas que eram consideradas igrejas tradicionais. A igreja tradicional é aquela que tinha, eu não quero saber de Espírito Santo, esse negócio, essas coisas, a gente não quer saber disso não. Então a igreja num todo tinha se tornado fria. Só que aí chegou os revolucionários, que é aquele chamado de pentecostais, carismáticos, né? Que mais? Renovados. Então os renovados, os carismáticos e os pentecostais são um povo que a gente não quer mais a frieza na igreja não. A gente quer o fogo do Espírito. Não quero saber mais desse negócio de frio não, porque irmão, não dá para a gente ter palestras na igreja. Nós não queremos palestra, nós queremos ministros queimando. Nós queremos ministros cheios do fogo do Espírito. E deixa eu dizer algo para você, e isso ainda não é tudo, irmãos, não é tudo. Ainda pessoas caindo para todo lado, não é tudo. Isso é bom, é benéfico, traz benefícios grandes para nós. E eu nem estou aqui hoje para falar sobre os muitos benefícios que isso traz. Mas sabia que isso não é tudo? Não. Porque debaixo desse mover, dessa onda, desse movimento, tem os dons do Espírito Santo operando. Ele tem que operar. Então nós temos que entrar na vibe, ao mesmo tempo temos que operar na unção do Espírito. Nós temos que operar nos dons do Espírito. Então eu não quero uma igreja nem fria e nem que somente tenha o cair no Espírito. Eu quero uma igreja que tenha o cair no Espírito, ministros queimando como o Ricardo ontem, ministros cheios do fogo e os dons operando na igreja com liberalidade. Os dons operando e trazendo fogo para queimar impurezas, para queimar toda fraqueza, para queimar tudo aquilo que tem travado a vida das pessoas. A Bíblia diz que a unção, irmão, irmã, a unção despedaça o jugo. Isaías 10, 27 diz que o jugo será despedaçado por causa da gordura, e gordura é unção. Unção. Aleluia. Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui? Vários homens
e mulheres de Deus se levantaram em tempos passados e operaram extraordinariamente. Uma vez eu li, há anos atrás, o livro Generais de Deus. De fato que eu trouxe esse livro para a igreja e muitas pessoas compraram recentemente, mas eu li o livro Generais de Deus. E no livro Generais de Deus, o escritor, ele se preocupou em contar a história dos generais com fidelidade. Esses generais dos quais estou falando eram pessoas que eles operavam de maneira tão poderosa, um deles, ele sabia, antes de chegar na igreja, quem ia estar, o que ele deveria falar para algumas pessoas. Ele dizia, eu vi você. Como? Eu vi você quando eu estava em casa. E ele dizia, você tem um problema tal, e o Senhor me disse assim. Eles operavam de maneira extraordinária. Alguns deles passavam no trem, e pessoas caíam, no trem eu estou falando, no trem. Pessoas caíam debaixo do poder de Deus, e falava, eu quero o que você tem. Eu quero o que você tem. Então eu li os Generais de Deus, e como o escritor cuidou para contar a história com fidelidade, então contou erros e acertos dos generais. Eu vi pessoas quebrantadas, eu vi pessoas contritas, eu vi pessoas que amavam a Deus, mas eu vi pessoas falhas, como Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman não era uma mulher perfeita, era uma mulher que amava a Deus, mas não era perfeita. Kathryn Kuhlman, ela ficou famosa por tantas coisas extraordinárias que ela fez, mas quando você lê a história dela, você vê falhas na vida daquela mulher. Então eu lendo aquele livro, e é óbvio que eu sabia reconhecer que era uma mulher de Deus, que era uma mulher quebrantada, que amava a Deus, eu sabia reconhecer tudo isso, mas eu pensava, o que me diferencia dela? O que me diferencia de Smith Wigglesworth? O que me diferencia de Charles Finney? Eu olhava cada história. Allen. Allen, ele morreu bêbado. Só que ele operava poderosamente no espírito. William Branham, que foi um dos maiores profetas que o mundo já teve. Até hoje se fala, criar igrejas com o nome dele. Ele falhou e morreu num acidente de carro. Então eu lendo a história, as histórias desses homens e mulheres de Deus, fenômenos, extraordinários. Mas eu pensei, foi daí que eu comecei a pensar, o que Deus faz para um, Ele faz para o outro. É só você querer entrar, irmão, é só você querer entrar, irmã. Sabe, eu vejo hoje o Ricardo, ele opera idêntico ao que eu operava alguns anos atrás. Faz as mesmas coisas na risca. Mas ele não somente faz aqui no culto exatamente igual. Ele faz exatamente igual lá dentro do quarto dele. Por quê? Porque há um caminho para você entrar nisso. E eles descobriram. O caminho é tão sobrenatural quanto o sobrenatural que eles operam aqui. Sabe, deixa eu te dizer, quando você aprende, porque há alguns anos atrás eu aprendi, não só aquela vez eu recebi, como eu contei para vocês, eu recebi, mas depois eu comecei a estudar porque eu queria operar daquela forma. E eu comecei a entender. E eu sou igual o Mr. M, eu não só aprendo, eu mostro como faz, exatamente como faz. E é por isso que eles pegam. Quem quiser pegar, vai pegar. Mas não vai cair na sua cabeça se você não fizer nada. Eu disse aqui hoje que algumas unções já não operam mais na minha vida. Opera na vida deles, eles pegaram. E eu estou operando em outra unção. Isso acontece. Por causa de imposição de mãos, por causa de associação, por causa de ouvir demais as minhas mensagens. Quando você, ouça irmão, você pode não ter contato comigo fisicamente, se você ficar ouvindo as minhas mensagens, vai pegar em você do mesmo jeito. O Ricardo disse ontem para mim, isso das centenas de vezes que ele faz isso, hoje eu ouvi 5 mensagens suas. Aí se você perguntar, quais mensagens? A
Às 5 mesmo. Tendo intimidade com Deus, eu sei as mensagens. Pelo menos 1 hora de oração em línguas, não é isso? No secreto, o que mais? Consagração. E qual? Oração em línguas parte 1. Toda vez que ele vai pregar, ele faz isso. Por quê? Porque ele pega dali. Então tem que operar do mesmo jeito. Tem que operar igual. É um caminho que você traça, você trilha, ele fica lá no quarto. E no início parece que não vai acontecer nada, né? No início parece que não vai acontecer nada. Você fica rocoxere balabassuri. Às vezes fica até rouco. Rocoxiri andarapakataralabassuri. Rocoxere barabassuri andarassuri. Mas eu quero que você saiba que se você entrar por esse caminho, você vai operar no sobrenatural de Deus. E o que Deus fez em Atos capítulo 2, que trouxe também depois restauração na Rua Azusa, em centenas de lugares, é a mesma coisa. Aquele poderoso avivamento do Espírito Santo, quando ele veio com línguas como de fogo. Línguas como de fogo. E aquelas linguagens sobrenaturais, precisam ser utilizadas pelo povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1994. Eu comecei a utilizar isso 11 anos depois. Eu digo utilizar mesmo. Foi no ano de 2005 que eu comecei a prestar atenção. Ei, o que eles fazem? Pastor, eu fiquei pensando, o que eles fazem que funciona para eles? E eu comecei a observar que eles estavam falando sempre sobre ora em línguas. Ora em línguas. O que há nessa língua? O que há por trás de orar em outras línguas? Eu comecei a experimentar, ouvindo David Robertson dizer que você ora em línguas mesmo se você não tiver vontade de orar. Você ora em línguas mesmo quando você não estiver sentindo nada. Você ora em línguas mesmo que o Espírito Santo não te possuiu, porque muitas pessoas pensam que o orar em línguas é quando o Espírito Santo te pega e aí você não tem outra coisa para fazer senão ser controlado. Orar em línguas não é isso. Orar em línguas é algo que você faz porque você quer fazer. Você ora em línguas porque você quer orar em línguas. Você decide que quer orar e decide quanto orar. Então naquela época, no ano de 2005, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me jogar nesse negócio, porque eu sou meio assim, sabe? Se eu descubro algo, eu enfio a cabeça, eu vou de cabeça. Não, ninguém vai me segurar, eu vou. Então eu comecei naquela época a orar em outras línguas. A minha esposa falou, você só fala a mesma coisa. Nós estávamos entrando nisso naquela época. E eu orava tipo 2 palavras, sabe? Imagina aqui. Não tem gente que aguenta. Aí minha esposa ficava olhando assim. Mas você fala a mesma coisa. Hoje eu já oro mais coisas, né? Mas eu ficava lá. Ainda repito muito a mesma coisa. Mas eu queria me convencer, porque naquela época eu não tinha tido as minhas próprias experiências. Eu tinha experiência que eu lia nos livros. Mas coisas começaram a acontecer, irmãos. Coisas começaram a acontecer. A unção começou a vir, a unção começou a encher o quarto. Então, deixa eu dizer para você, se você ainda não tem provado isso, se não tem experimentado, o batismo no Espírito Santo é um benefício para quem utiliza. Você vai me encontrar daqui 15 anos, se a gente estiver por aqui ainda, e você vai me encontrar falando sobre isso. Por que você fala a mesma coisa, pastor? Porque eu falo sobre o que dá certo. Eu falo sobre o que dá resultado. Eu falo sobre o que funciona. Eu falo sobre aquilo que eu provei na minha vida e vi. E eu provei e vi. Então, quem está comigo há 10 anos, me ouve há 10 anos falar sobre esse assunto. Por quê? Porque funciona. Porque tem me levado em lugares de operações tremendas. No início, a unção vinha. Depois de um tempo, os dons veio.
Vieram os dons, e os dons têm operado na minha vida, e eu tenho visto diante dos meus olhos curas extraordinárias, as quais eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, sou eu mesmo aqui. Hoje, eu estou entrando num novo nível de unção. Agora ouça, irmãos, há mais ainda do que as línguas, porque a Bíblia diz que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Algumas pessoas receberam esse fogo, mas muitos de nós precisamos entrar mais fundo nesse fogo. E deixa eu te dizer o que o fogo vai fazer. Sabe esse negócio de vez em quando você dá uma esfriada, de vez em quando dá uma desviada? Quando o fogo vem sobre você, não tem mais desviar. Quando o fogo do Espírito vem sobre você, venha o que vier, você não para mais. Quantos estão desejosos de ter esse fogo? O fogo vai queimar impurezas na sua vida. O fogo vai varrer. É por isso que eu não quero que você se canse de receber da unção do Espírito, porque a unção do Espírito tem feito isso na minha vida e vai fazer na sua vida também. Você precisa, sabe, quando estiver acontecendo um mover, não fica aí irritado querendo que acabe o culto. Entra dentro, sabe, mergulha, pule dentro, caia para dentro, vai na vibe, vai na brisa, entra nesse negócio, porque você está prestes a sair do outro lado. E quando você sai do outro lado, meu irmão e minha irmã, nunca mais você vai ter aquele negócio de eu não estou mais com vontade de ir para a igreja, sabe? Você não vai ter mais esse negócio, porque você vai mergulhar de cabeça e o Espírito Santo vai te conduzir em águas que se passam a nado. Sabe? Aquilo que eles tentaram tirar da igreja, o rir. Ai, tem gente que assiste o vídeo do Kenneth Hagin. Ai, esse herege. Esse pessoal dando risada assim, eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem o que é aquilo. Eles nunca experimentaram aquilo. E deixa eu te dizer, pessoas são curadas rindo. O fundador, ouça, o fundador do Ministério Verbo da Vida, da Igreja Verbo da Vida, o fundador, apóstolo Bud, ele estava tendo cálculos renais, dores intensas, muito fortes. E Bud estava ali e orando, e o Senhor falou para ele, aquelas dores terríveis, o Senhor falou para ele, ri. Dê risada. E sabe, quando o Senhor fala ri para você, no início vai ser, porque tudo em Deus, tudo no Espírito, você começa pela carne e termina no Espírito. Porque você fica esperando uma manifestação, muitas vezes não acontece. Algumas vezes acontece, muitas vezes não. Mas Deus disse para ele rir, aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, como rir sem vontade? Irmão, como você vai rir sem vontade? Mas Deus disse rir, se você fizer o que Deus disse, vai funcionar. E Bud começou a sacar umas risadinhas. Daqui a pouco aquele riso dele se tornou em o Espírito pegar junto. E aí ele começou a rir, aí ele caiu no chão, ele estava no banheiro, tá? Ele caiu no chão e começou a rir, e começou a rir. Adivinha o que aconteceu? As pedras saíram. As pedras saíram. Você já ouviu a frase, rir é um ótimo remédio? Deixa eu dizer, a medicina está descobrindo que rir é um ótimo remédio. E a igreja estava tirando dos crentes o rir. Não rir porque Deus é sério. A Bíblia diz que Deus ri dos seus inimigos. Ele ri dos seus inimigos e eu rio junto com ele. A gente ri também. Nós vamos rir também. Eu estou atiçando você. Por quê? Porque nós vamos ter fogo hoje aqui.
Eu vim falar com você do fogo. Eu vim falar com você sobre ele. Eu vim falar para você entrar de cabeça nesse negócio, porque a sua vibe vai ser outra. A sua vibe vai ser outra. Vocês estão ficando prontos? É só isso que eu vou pregar. A banda vai subir, nós